Bom, conversar um pouco então sobre o roteiro pelo Oriente Médio. É uma experiência que não tem como reproduzir. As experiências são todas elas assim. Você só passando por elas você sabe como elas são. Então a ideia é dar uma pálida noção do que é e, em parte, talvez abrir o apetite, né, e para que vocês se programem, por assim dizer, ao menos mentalmente, e pensem na ideia e sonhem, como falou o diretor, em participar de uma viagem assim. Não é de todo impossível, é uma questão de se programar. Aliás, eu encontrei muitos brasileiros por lá, dependendo de onde você estava. E os vendedores ambulantes nas ruas de Jerusalém, eles já têm todo o vocabulário e as frases em português memorizadas. Eles logo detectam que você é brasileiro. O objetivo da viagem era uma viagem de trabalho, em que, na verdade, eu não estava trabalhando propriamente, mas só trabalhava na hora que parava, fazendo anotações para um eventual projeto da Sociedade Bíblica de fazer um seminário de ciências bíblicas nas terras bíblicas, uma vez por ano, levando um grupo que tiver interesse em conhecer os locais e conhecer um pouquinho mais a fundo a história de cada local, e um pouquinho além, ou às vezes até bastante além daquilo que o guia turístico mostra. Então, eu vou rapidamente mostrar alguns slides aqui. Nós começamos a viagem pelo Cairo, no Egito. Depois, porque tinha havido um atentado contra um ônibus de coreanos, nós fomos de avião e não via terrestre não iríamos de fato entrar em Israel, mas nós íamos pela Jordânia e fomos a Jordânia. Então, fomos até Amã, na Jordânia. De lá nós visitamos Petra, bem aqui ao sul. Visitamos também, fomos até o Monte Nebo. Depois nós descemos até Betânia, além do Jordão. E entramos em Israel mais ou menos aqui, passando o Jordão, e fomos a Tiberíades. Depois de Tiberíades fomos a Nazaré. Fomos ao norte, ao Monte Hermon, Tel Dan. Depois nós voltamos. E aí nós nos dirigimos a Jerusalém, passando aqui por Haifa, depois Cesareia, Tel Aviv, Jerusalém. De Jerusalém voltamos via Europa aqui para o Brasil. Este foi o nosso grupo, um grupo relativamente pequeno, 16 pessoas, eu acho. O líder era o pastor Israel Belo, do Rio de Janeiro. Era um grupo basicamente de batistas, com algumas pessoas infiltradas ali, né? E um grupo bem heterogêneo. Não vou falar sobre o grupo pequeno. Nós sempre éramos 3 grupos, uns que iam à frente para olhar a coisa por conta, uns que entravam direto na loja de souvenirs e os outros que vinham se arrastando atrás. Imagina se fossem 30, né? Era divertido. Tinha essa senhora aqui que aguentou firme, né? Ela tinha 75 anos. E uma outra senhora aqui também, uma médica aposentada, ela um pouco mais jovem, mas elas aguentaram firme. Tem que estar em boa forma física, porque tem lugares onde tem muito que caminhar. Isso aqui é no setor judaico de Israel, uma estátua do rei Davi, perto do local onde você acha que eles têm um túmulo. Em Cairo, eu já tinha estado no Cairo, essa surpresa não era mais surpresa para mim. Pensava que as pirâmides ficavam lá, 30 quilômetros para dentro do deserto, mas elas ficam, na verdade, encostadinhas na cidade, ou a cidade foi até lá. Então, esse era o pátio do hotel onde nós ficamos dessa vez. Ou seja, aqui no fundo se nota, aqui estão as pirâmides, que estão muito próximas em si, mas a partir dali, eles estão fazendo um novo bairro, etc., mas a partir dali a rigor é o deserto do Saara. As pirâmides são realmente faraônicas, né? Essas pedras aqui, se você se encosta aqui do lado, você nota
o tamanho delas. 4.000 anos atrás, ou mais. Já eram velhas quando Abraão e Moisés passaram por lá. Então, aquilo se sente pequeno, e numa época, como é que eles transportaram e como transportaram tudo isso? 140 metros de altura, um negócio fora de qualquer proporção. Depois nós fomos a Amman, que é a capital branca, toda ela com edifícios, prédios no máximo 4 andares, tudo de pedra, assim, pedra branca, sem pintura. De lá nós fomos a Petra, bem ao sul, 250 quilômetros de viagem do dia todo. Eu gosto de tirar fotos assim, porque só mostrar o local não tem muito sentido, né? Todo mundo tira essas fotos. Aqui, Petra fica, se chega assim num local, que é uma cidade, Wadi Musa, eles chamam Vale de Moisés, os muçulmanos acreditam também que Moisés estava por ali, e então você chega nessa cidade e Petra fica então mais ao fundo. Essa é outra terra bíblica, tem muita história bíblica na Jordânia. Então é bom entrar pela Jordânia. Nós vamos por lá. Acho que se você chega em Tel Aviv é uma visão diferente. Tel Aviv é uma cidade totalmente secularizada e moderna, diferente já de Jerusalém, embora tenha muita modernidade lá também. Então, lá no fundo fica Petra. O Wadi Musa, Petra fica ali ao fundo, e isso tudo também já é do tempo antes de Cristo e do tempo pós-Cristo. Os nabateus tinham a sua capital aqui. Eles aparecem de refilão no Novo Testamento, na história lá de Paulo. E os romanos tomaram esse lugar lá por ano 100 e pouco depois de Cristo. Eles conseguiram cortar a canalização da água. Como é que é isso? Você chega no local, daí começa a caminhar. São 2 quilômetros, morro abaixo. Depois você tem que voltar para isso. Aqui do lado eles têm charretes e cavalos que se pode alugar. O guia nos disse que, eu não queria foto das charretes, mas são 12 ou 13. A franquia de uma charrete custa $405. E cada viagem dessas, para subir é $40. E são só aquelas, são os pedaços, carroça velha, mas elas andam. E a gente desce por aqui. Aí você já nota que tudo escavado na rocha, uma rocha de arenito, não é tão dura assim, mas eles fizeram. Tudo isso dizem que eram sepulturas, mas havia uma cidade no fundo lá também, e a gente vai descendo, depois entra por um desfiladeiro, e ao final do desfiladeiro se chega nessa pista aqui, que é famosa ali, feita aquele filme do Indiana Jones, assim, que é o assim chamado tesouro. É chamado tesouro porque pensavam que sequer era um tesouro. O pessoal chegou e deu tiro aqui, havia estátuas que foram destruídas, pensando que dando tiro ali, abria, caiu o tesouro do faraó. Mas se acredita que era, na verdade, uma câmara mortuária, que eles preparavam os corpos para a sepultura. Só isso. Isso foi escavado na pedra também, de cima para baixo. E tem uma sala ali, só que a gente não pode entrar, ela gosta da pouco. Mais abaixo tem um anfiteatro para 4.000 pessoas que também foi esculpido na terra. São coisas assim. E havia toda uma cidade, depois, até o período dos bizantinos, 300, 400 depois de Cristo, havia gente morando aqui. Só que a gente não explorou a cidade. Nós chegamos lá, vimos e voltamos. É o que dá para fazer no dia. É um tanto quanto tangencial, não é bem a terra bíblica, mas é um monumento bem interessante de se visitar. Depois, indo na direção já de Israel, perto do Monte Negro, nós fomos a uma cidadezinha chamada Madaba, onde aparece o mais antigo mapa da Terra Santa em mosaico. É um mosaico bizantino, está no chão, como era Jerusalém lá pelo ano 300. Os bizantinos eles não podiam fazer imagens, então eles faziam mosaicos. E esse mosaico aqui no chão tem mais de 2 milhões de peças. É tudo pedacinho de pedra que eles simplesmente colocavam em diferentes cores que eles colocavam ali. Há muitos mosaicos nas igrejas antigas lá, tanto aqui na Jordânia como em Israel. Esse então é
o mapa que mostra como era a região dos tempos bizantinos. Isso aqui seria tipo um cargo ou uma rua central, calçadão da Jerusalém daquela época. Daí nós chegamos ao Monte Nebo. Né? Monte Nebo é uma experiência também fora do comum, porque se bem que esse dia que nós estávamos lá era um dia que tinha havido uma tempestade de areia, uns 3 dias antes, estava muito difícil de enxergar qualquer coisa. Aqui embaixo dá para ver a ponta do Mar Morto e o Vale do Jordão, as campinas de Moab. É uma vista muito bonita, mas é muito raro encontrar um dia ideal para ver isso. Então você enxerga a Terra Santa assim como Moisés a enxergou, antes de entrar nela. E a gente tem o privilégio de entrar, Moisés não pôde. Toda essa parte aqui, esse monte está sob a custódia da Terra Santa. As propriedades que são da Igreja Católica estão nas mãos dos franciscanos. Então ali tem uma igreja franciscana. E aí uma parte é deles, uma parte é dos ortodoxos, enfim. E a maior confusão está na Igreja do Santo Sepulcro, que está fatiada em 6 ou 7 denominações diferentes. E graças a Deus nenhum protestante enfiado naquela muvuca. Os protestantes, os luteranos estão do outro lado da rua, né, com a igreja. Mas eu chego lá. Aí nós descemos até a planície, e aí nós estávamos em Betânia, do outro lado do Jordão. Não dá para ver, mas Jericó fica ali do outro lado. Aí começa a passar muito filme na cabeça da gente, né? Elias, e temos até que aqui tem um monte de Elias, assim chamado. Né? Quando o pessoal saía de Jerusalém e fugia para o outro lado, eles passavam por aqui. O que mais aconteceu? Bom, o Urias, ele estava naquela história do Davi e Batseba, ele passou por essa região aqui, estava guerreando lá em Amã, hoje é Amã. Enfim, você olha isso aqui, e aqui se acredita que tem uma espécie de um vade ou uma coisa, tem água aqui, dá para notar, né? Por causa da vegetação, que o João Batista batizava nessa região, como diz o Evangelho de João, e que Jesus tenha sido batizado. Eles descobriram recentemente ruínas de igrejas bizantinas. O pessoal ia se batizar já naquela época ali, porque achavam que ali Jesus tinha sido batizado. É uma tradição muito antiga. Essa área foi escavada recentemente, porque só agora a Jordânia permitiu acesso. Uma área militar, que está na fronteira, o exército não deixava acesso. E arqueólogos jordanianos é que escavaram essa região. Então hoje ninguém mais acredita que Jesus tenha sido batizado lá em cima no Jordão, perto do mar da Galileia, onde tradicionalmente se aponta, o pessoal se batiza hoje em dia. O Jordão enfim, o Jordão chegando, é decepcionante porque ele está todo sugado, especialmente na parte sul. Tanto a Jordânia como Israel usam a água para irrigação, para uma irrigação assim, que se põe um cano e só pinga quando está a coisa plantada. Vocês não jogam água porque muita água não existe. Então, o Jordão está pequenininho. De um lado, não é necessariamente aqui o lado é Israel, é Jordânia e lá é Israel. A fronteira não é no rio, porque o rio muda com o tempo. Eles têm uma fronteira oficial, mas aqui, nesse local, onde a gente estava, do outro lado era exatamente Israel. Então essa é uma emoção, o Jordão, com tantas histórias. A nossa companhia de ônibus em Israel era essa aqui, né? A gente fica frustrado porque quer ler as coisas, mas não consegue, né? Porque está acostumado a ler as coisas nos lugares. Então isso aqui é do Amico Tours, né? Aqui está o curso, né? Isso estava escrito também em letras latinas, a gente sabia o que era, mas como fazem falta as vogais. Eles conseguem entender isso. Depois, em Tiberíades, nós fomos, a primeira coisa que fizemos, uma das primeiras coisas, foi visitar essa cidade de Jesus, Cafarnaum. É uma cidade muito movimentada, um grande número de
eu lembro da nossa turma, e o que interessa ali é a sinagoga do tempo de Jesus. Essa parte de baixo, que é essa pedra preta, essa se acredita que seja a fundação, o alicerce da sinagoga do tempo de Jesus. Essa pedra branca é do quarto século. Não é a sinagoga de Jesus, mas se acredita que ela tenha sido construída ou reconstruída no mesmo local. Então aqui a gente está dentro dessa sinagoga, com a pedra branca, muita coisa acontecendo aí, muita gente visitando. Aqui é a sinagoga, aqui foi escavado, quer dizer, a cidade no tempo de Jesus está mais ou menos por aí, e aqui se acredita, se indica que seja a casa do Pedro. É uma casa antiga que foi depois utilizada para reuniões de grupos maiores. Provavelmente uma igreja. Encontraram lâmpadas que eram maiores, né, para mais pessoas, e construíram uma igreja por cima. A gente não tem acesso à igreja, mas seria a casa de Pedro. Essa foi a casa de Pedro, muito próxima da sinagoga, aliás, tudo pequeno. E o mar da Galileia, que na verdade é um lago, ele não está longe daqui, ele está logo ali pertinho, ou seja, tudo muito próximo. Então a gente imagina Jesus caminhando rua após rua pela cidade, né, saindo da sinagoga para chegar no mar. Está tudo ali, né? A 150, máximo 200 metros sem dar tanto. Ok? Depois nós fomos a Nazaré, a igreja da Anunciação. Esse é um local tradicional, não tem se tem alguma escavação arqueológica, tem grutas por baixo. Eles escavaram, chegaram na rua que parece ser a rua do tempo de Jesus, mas aqui evidentemente é um lugar mais assim mais tradicional, coisa mais importante para um peregrino e não tanto para um estudioso da Bíblia. Mas é interessante estar em Nazaré. E é tudo muito próximo de Cafarnaum, 35 quilômetros, indo de ônibus, está lá. E Caná fica encostadinho ali, faz tudo uma área urbana só, né? Caná da Galileia. Entre Nazaré e Tiberíades. Ali então havia, ao final da rua, né, vocês notam já por cima, isso aqui é uma coisa dos muçulmanos, havia um aviso que eu chamo de aviso inoportuno, como ali se anuncia que vai nascer o Filho de Deus, né, anunciação, os muçulmanos colocaram uma frase na sura do Corão, né, dizendo que Allah é um e único Deus, a santidade dele está muito acima de ter um filho. Deus não pode ter um filho, e aí tem esse triângulo, cuidado, né? Quer dizer, não façam isso, não vão, quer dizer, não ultrapassem o que deve ser, isso está ali. Então, ali já aparece, e isso vai aparecer muito mais ainda em Jerusalém, quer dizer, as três grandes religiões se cruzam o tempo todo. Judeus, cristãos, muçulmanos. Em Caná da Galileia, né, tem uma capelinha, né, e aí o pessoal vai também, isso faz parte do roteiro, para a renovação de votos. Esse pessoal aqui do nosso grupo, esse é o pastor Israel dela, eles qualificam bem atrás de um altar, né, um batista atrás de um altar, esses aqui eram um casal de 3 meses de casado, e esses aqui tinham 30 anos de casado. Então, eles fizeram uma pequena renovação de votos. Se alguém quiser fazer uma viagem de lua de mel, saiba que isso será um enxame especial em Caná da Galileia. Pode comprar vinho, tudo bem, mas quer dizer, tem de tudo. E se as pessoas que estão prontos para comprar e gastar o tempo todo, trazem eventos que foi com uma mala e voltou com 2. É uma loucura. Tudo do gigante. Mestre o mar se revolta. Andar no mar da Galileia, nós tínhamos parte do nosso tour, um barco, ia de Tiberíades até na direção de perto de Cafarnaum, onde tem um museu, onde está hoje aquele famoso barco de Jesus, que é seguramente antigo, foi descoberto dentro do lodo, e tem um filme que mostra como é que ele foi tirado de lá.
Eles, na verdade, eles colocaram, acho que polipropileno, uma coisa assim, colocaram uma substância ao redor que depois endureceu e o barco flutuou, senão ele teria se desmanchado. Aquilo era uma espuma, assim, era uma esponja. Né? Eles levaram umas 3, 4 semanas para tirá-lo da terra, do lodo. Daí eles aplicaram produtos químicos e agora ele está firme. E ele foi feito com 12 tipos diferentes de madeira. Aí o pessoal desconfia que havia uma falta de madeira naquela época. Essa foto eu tirei, mas ficou um pouco escura, né? Tem fotos mais bonitas. Outro dia nós fomos ao norte, a região de Cesareia de Filipe, ou Pânias, onde no tempo de Jesus, Monte Hermon, para essa região Jesus foi com os discípulos e aí ele perguntou o que diz nos nomes que eu sou. E aí aquela famosa expressão de Pedro, né? Tu és Pedro sobre esta pedra não falta, ali é rocha amiga. No tempo, aqui são as nascentes do Jordão, no tempo de Jesus aqui havia um templo pagão, um templo ao deus Pan. E ainda tem vestígios disso aqui. E há também uma placa aqui, onde o artista, assim dizer, refez como seria isso naquela época. E aí fica cada vez mais impressionante que Jesus tenha ido com os discípulos para uma região dessas. E que um acontecimento tão marcante, que a mesma transfiguração de Jesus possa ter acontecido nessa área. Era um Monte Hermon lá no fundo, né? A gente não foi, não subiu lá, a gente bem perto do Líbano, e bem pertinho dali também a cidade de Dan, onde hoje está essa escavação, o Tel Dan. Como vocês lembram, né, a terra de Israel era de Dan a Berseba, do norte ao sul. E isso aqui fica encostadinho hoje na fronteira com o Líbano, e a Síria fica logo do outro lado também. E foi escavado. Este aqui é o portão da cidade antiga. Pelo que eu lembro, antes de ser uma cidade israelita, era chamada de Laís. Esse é o nome da cidade. Então, isso aqui foi escavado também recentemente. E, tirando uma foto mais de perto, aqui o portão, essa era a porta da cidade. Fiquei espantado em ver como era ampla aquela área na entrada da cidade, onde eles faziam toda a vida pública. Até o sistema, quer dizer, o fórum era ali, o julgamento de causas, enfim. Aí a Bíblia fala de exercer justiça, de não ser injusto à porta, exatamente onde o rei tinha também uma cadeira, ele era o juiz das questões. Essa área é uma área grande. E aí, evidentemente, ao escavarem o muro dessa cidade, foi encontrada essa inscrição de Tel Dan, onde aparece pela primeira vez, é a inscrição mais antiga, 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, onde aparece Casa de Davi, Beit David. Isso está aqui marcado. E a rigor eles encontraram 3 pedaços de pedra. Aqui eles já estão juntados. Essa foto eu tirei no Museu das Terras Bíblicas em Jerusalém. Não tem nada disso lá, isso está no museu. Eu fiquei surpreso com o tamanho da pedra. Eu pensava que era uma pedrinha. Não, era uma pedra enorme. Porque o rei que conquistou aquela região, ele fez uma placa comemorativa, né? Uma estela. Ele colocou uma pedra com a inscrição, dizendo: eu venci toda essa gente. Também o rei da casa de Davi. Depois, quando os israelitas recuperaram a cidade, eles destruíram a pedra e colocaram ela dentro do muro. E assim ela foi descoberta hoje, como parte de um muro. E só descobriram esses 3 pedaços. Então essa é uma visita interessante. Mas você tem que conectar o museu depois também, porque as coisas não estão nos locais. Aqui, ainda em Tel Dan, se vê o Monte Hermon, e em Dan, o Jeroboão havia construído um templo com, enfim, um bezerro, aquela coisa toda, e esse local está aqui. O povo ia até Dan para adorar o bezerro. Aqui provavelmente se supõe que havia um altar,
4 chifres, um local extremamente alto, uma visão muito bonita. Claro, o Hermon é mais alto, mas não é no topo. E aí, como vocês sabem, as cidades tinham que ter duas coisas para ter uma cidade no mundo antigo. Tinha que ser um lugar elevado, dessa ser fortificado e defendido, e tinha que ter água. E aqui água, por perto não faltava, porque são as nascentes do rio Jordão. Esse poço antigo, a água também era necessária no santuário desses. Essa é a assim chamada Porta de Abraão. O que eu consigo lembrar, do que nos foi dito, essa porta aqui ela foi reconstruída, mas ela era feita com tijolos, e é a porta antiga. Aquela porta que eu mostrei antes fica mais para dentro, né? Mas antes disso a cidade parece que era maior, ou menos um muro era aqui, e se diz que essa era a porta de Abraão. É possível que Abraão tenha passado por aqui quando ele foi para a terra de Canaã, mas também diz em Gênesis 14, Abraão com seus 318 homens, eles perseguiram aqueles reis, né, que levaram Ló e todo o resto, e ele os perseguiu, Abraão os perseguiu até Dan. Então, certamente o Abraão andou por essa área 2000 anos antes de Cristo. Então também é uma visita bem interessante. Isso tudo essa escadaria, tudo isso é antigo. Então, se a gente acha que 500 anos é muito tempo, se 1000 anos é muito, né? Vai à Europa, você tem coisas da Idade Média, você chega aqui, você tem coisas de 2000 anos antes de Cristo. Aí tudo começa a ficar mais confuso. O Lago da Galileia, quando a gente sobe e vai para o Monte Hermon, na Alta Galileia, quando a gente volta, a gente se dá conta que, de fato, o Mar da Galileia, o Lago da Galileia está no fundo, ele está 200 metros abaixo do nível do mar, embaixo. A gente vai descendo, de fato, é embaixo. E depois o Mar Morto fica mais de 200 metros, fica 400 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar provavelmente é mais ou menos a altura ali, né? Se bem que o mar começa a descer. Depois, indo na direção de Tel Aviv e Jerusalém, nós fomos ao Monte Carmelo, onde se tem uma visão, também de muita poeira, do Vale de Jezreel, ou Israelon, que era um campo de batalha no antigo. E nós não visitamos Megido, mas Megido seria a visita que eu gostaria de fazer, porque ali tem muita história também, que aparece nas escavações que foram feitas em Megido. O pessoal preferiu ir onde Elias enfrentou os profetas de Baal, do que ver exatamente um local onde tem mais evidência arqueológica. Aí nós fomos nessa impressionante Cesareia Marítima, que é uma cidade que o Herodes, o grande, construiu, um porto que não havia na época, e deu esse nome em homenagem ao César, obviamente, e o porto ficava mais para dentro, está destruído, foi destruído há muito tempo atrás, mas as ruínas estão ali, e é uma visita também impressionante. O apóstolo Paulo esteve preso em Cesareia, provavelmente nessa localidade aqui. Todas as viagens que ele fazia, né, ele saía por aqui. Ele foi a Jerusalém, voltando da viagem, ele parava aqui. Havia um enorme porto. Mas é uma visita. E aqui, assim, aqui é o anfiteatro, onde se faziam corridas, né? E há um teatro do lado de cá, né? E enfim, o mar batendo ali. E aqui então eu tirei eles fizeram essa reconstrução, colocaram uma quadriga aqui, tá, por 4 cavalos. E aqui era a largada das corridas, né? Em dóceis do partidor, pronto para sair. Até lá no fundão, e aí eles davam 7 voltas, né? Filme Ben-Hur aparece isso, fazendo essa corrida de cavalo. E provavelmente tinha corrida de pessoas também aqui nesse espaço. Foi descoberto aqui uma pedra onde aparece o nome de Pôncio Pilatos. Isso acho que não sei exatamente como foi descoberto, mas está ali uma réplica da pedra. Não é a pedra como tal. A pedra em si está de novo no museu em Jerusalém. E a pedra é essa. Aqui aparece o nome de Tibério, né, de 2000 anos atrás, em Jerusalém. Depois em Jerusalém, a primeira coisa que fizeram conosco foi nos levar a esse
o túmulo do jardim, que é o Santo Sepulcro, entre aspas, o Santo Sepulcro evangélico. E não é o Santo Sepulcro, a igreja do Santo Sepulcro, onde tem uma confusão, muita gente visitando. Então os evangélicos, por assim dizer, criaram o seu Santo Sepulcro, desde o século XIX, uma coisa assim. Assim chamado Calvário de Gordon, fica ali perto. Que é, na verdade, uma pedreira antiga, onde tem um morro. E o cara levantou um dia desses, abriu a janela do apartamento do hotel, olhou para fora e viu que ali havia alguma coisa parecida com uma caveira. E disse, ali Jesus foi crucificado. E é possível até que fosse ali, que isso ficava fora da cidade e era perto da cidade. Agora, o túmulo em si, ele é decepcionante porque não tem em si as características que os evangelhos apresentam. Não tem em si sinal de que havia uma pedra que pudesse ser rolada ali. Enfim, havia muitos túmulos em Jerusalém, escavados na rocha. Mas o povo acha em si que esse é o local da sepultura de Jesus. Não tem como comprovar, também não dizer. É mais fácil dizer que não é do que dizer que é. Eu acho que é. Isso não tem chance. Acho difícil. Tem coisas antigas ali, mas não sei. Em Belém, na igreja da Natividade, essa estrela aqui, nós conseguimos entrar rápido, de novo tem que descer. Nós conseguimos, diz que ele espera normalmente 2 horas, nós entramos rápido, não tinha fila, e essa estrela aqui, do que eu li, o cuidado desse lugar aqui já desencadeou a Guerra da Crimeia. Já teve uma Guerra da Crimeia, não é essa aqui agora, mas isso já teve envolvimento com os ortodoxos, russos, e aquela coisa toda, já se brigou, já fez guerra por causa disso aí. Então aqui é o local onde Jesus teria nascido, no outro lado da sala já tem um lugar onde teria estado a manjedoura, cada coisa está mapeada. Então isso, para um peregrino, ele conseguiria se ajoelha aqui, ele se ajoelha lá, é um prato cheio. Só falta dizer, aqui estava amarrado o burrinho, tudo está lá. Depois você sai da igreja da Natividade em Belém. Aliás, Belém está atrás de um muro, é uma vergonha. Os israelenses mudaram a cidade. Você sai de Israel para ir a Belém. Na volta, você tinha que levar o passaporte, porque na volta, para entrar de novo, voltar a Jerusalém, poderia ter que apresentar o passaporte. São 8 quilômetros, é tudo uma área urbana só. É como daqui a Novo Hamburgo. É pertinho. E tudo construído. De repente, você diz, agora vamos começar a viajar, porque parece que terminou, é tipo um mato aqui de Sapucaí. Agora eu acho que vai começar uma área não habitada, nós vamos depois chegar daqui a pouco. Não, estamos em Belém. É ali 8 quilômetros. Super perto. Mas aquela parte da muralha ali, porque é da autoridade palestina, Yasser Arafat, essa turma toda. Esses é que controlam Belém. Belém é uma cidade não israelense dentro de Israel, a mesma coisa com Jericó. Então, saindo da porta da igreja ortodoxa, você está do outro lado, é a igreja dos franciscanos. Aí você desce, é o mesmo, de novo, o mesmo buraco, só que separado. Então tem outra gruta, nessa gruta aqui seria o local onde Jerônimo morou, e teria sido enterrado por aqui, ele que fez a Vulgata lá no ano passado. É certo que Jerônimo viveu em Belém, do lado que ele foi estudar hebraico para fazer a tradução da Vulgata. Então a gente de repente se dá conta que não só tem a história de Jesus ali, mas tem toda a história posterior. E tudo feito, tudo por camadas. O tempo de Jesus, o tempo depois dos bizantinos, quando começaram a construir igrejas ali no tempo de Constantino, construir igrejas nos lugares santos, começaram as peregrinações, depois os cruzados, aí enfim, os árabes, enfim, tudo por camada. Getsemane, a ida ao Getsemane no Monte das Oliveiras é uma experiência também bem marcante. Essa é para ser uma oliveira que dizem que tem 2000 anos. Se você vê uma oliveira assim normal, com um troncozinho de nada, e vê uma dessas assim, você até acredita que ela tenha 2000 anos. Ela é sem dúvida uma árvore muito antiga. Em muitas igrejas,
essa seria a visão, que quando Jesus, é interessante, alguém diz assim, Jesus diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice. O que ele viu? Se ele olhou na direção do templo, evidentemente que ele não viu a mesquita da cúpula dourada, mas ele olhou na direção do templo, poderia ter olhado. Então é interessante você estar num local e ter assim, digamos, essa perspectiva de olhar, veja, cheio de fumaça, um monte de tempo vindo do jardim. A minha surpresa, ali está a cúpula, a mesquita, a surpresa é de que tudo é perto, mas mesmo assim longe, isso sim. Ou seja, tem todo esse vale do Cedron, a fotografia às vezes aproxima, parece que é só 3 passos, não. Descer o Monte das Oliveiras é uma boa de uma caminhada. E o Monte das Oliveiras é bem mais alto do que o Monte do Templo. E o Monte Sião, que fica adiante, também é um pouco mais alto. Ou seja, a área do templo não é a área mais alta em Jerusalém, mas é mais alto do que a cidade de Davi. Fica acima. E por que os jebuseus fizeram a cidade ali? Não, porque era acima do monte, porque tinha água. Depois nós fomos a Massada. Essa foi a visita na região do Mar Morto. Massada é muito massa e Qumran e o próprio Mar Morto. Essa é Massada. Você passa assim, aqui do lado esquerdo é o Mar Morto e ali é Massada. É uma fortaleza, parece assim, dizem que parece um porta-aviões. Aqui na ponta, o Herodes, na janelinha do avião, o Herodes tinha construído o seu palácio. Uma fortaleza já mais antiga, mas que o Herodes tinha feito do seu jeito. E aqui no alto dessa fortaleza, os judeus zelotes resistiram por uns 3 anos. Em 73, eles se suicidaram ali, se mataram uns aos outros, para não se entregar aos romanos. Essa é a única localidade, o único sítio arqueológico em Israel que está totalmente escavado. Eles escavaram tudo, porque na verdade não tinha nada ali. Isso na década de 60. Então aqui, lá no fundo, o Mar Morto, aqui ficava o Palácio de Herodes. Né? Essas coisas aqui estão no museu, de novo. Seria como encontrar no salão de beleza de Massada. São tranças de cabelos, pentes daquela época, ou seja, no ano 70 depois de Cristo. Isso tudo está lá. Aí há um relato de que, quer dizer, nem todo mundo morreu. 2 mulheres e 3 crianças não escaparam. Tem um monte de salas, eles tinham suprimentos para 5 anos, com água, inclusive. Então, um jeito de levar água ali para dentro. E eles se mataram antes de terminar as provisões, para que os romanos não dissessem, eles estavam morrendo de fome e não se mataram. E nos tempos modernos, os soldados judeus faziam um juramento ali em Massada. E o juramento era Massada nunca mais. Esses são nomes que eles encontraram, e inclusive o nome das pessoas famosas, os líderes, que eles acham que deveriam ser usados para fazer o sorteio, para ver quem ia ficar por último, né? Matar os 10 dos 10 que restaram. Um ia matando o outro e o último ia cometer suicídio. Depois, Jericó é um oásis e cidade mais antiga, 10.000 anos. Não tem rio ali perto, o Jordão passa mais ali, mas tem umas 40 fontes. Então, é uma cidade verde para o contexto e uma cidade também interessante de se visitar. Lembrando tudo que o Eliseu, aquelas histórias todas. Tem o sicômoro, eu acho que eu não tirei a foto, mas ele tem mais vendo do que qualquer coisa em volta do sicômoro, lá, os arqueiros. Não muito longe, então, Qumran, que é muito mais do que um monte de pedras. Essa senhora do nosso grupo, ela talvez seja típica, ela chegou ali, depois eu vi a foto, ela deve ter pensado assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Quer dizer, olha esse monte de pedras, né? E o pessoal olhando assim, era provavelmente o mosteiro dos essênios que colocaram aqui em cima, tem cavernas, mas a caverna 4 fica do lado de cá e ela fica para baixo. Eu pensava que ficava para cima, eu fiquei olhando, onde é que está aquela famosa caverna? Olhando para cima, tem cavernas lá em cima, mas essa famosa caverna 4 fica para baixo, e muito próximo. Eu sempre achava, não,
esses documentos do Mar Morto que foram encontrados ali, isso não tem necessariamente conexão, porque aqui tem umas ruínas, mas isso é lá, não, é bem pertinho. Então, faz todo sentido que os documentos que foram encontrados aqui foram colocados por alguém que estava nesse povoamento. Até porque arqueólogos encontraram cerâmica do mesmo tipo. E essas cavernas aqui foram cavernas escavadas, porque elas têm um fundo parelho, elas têm um assoalho liso. E as outras, tem cavernas onde não se podia morar, porque elas são todas irregulares. Depois que a moleza vai boiar no Mar Morto, né, eu fiz o máximo possível para ao menos boiar um pouco. Não pense que foi fácil, é difícil, porque você é super advertido. Não deixe a água tocar no seu rosto. Não engula a água de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, não vai engolir, porque você vai parar no hospital. É um lodo, é uma água preta, assim, cinzenta. O lodo você entra, você atola até metade da canela, assim, é liso, você tem que cuidar para não cair. Então, quando eu finalmente consegui me colocar nessa posição, ali alguém tirou uma foto e eu fiquei feliz. Eu fui saindo, né, com todo cuidado, dizendo, né, estive no Mar Morto, né, porque teria sido uma pena ir até ali e não entraram, não boiaram. Quem tinha problemas com cortes, feridas, hemorroidas, não entre, porque você vai sair correndo. Né? Eu fui um pouquinho, daí começou um comichão assim, eu falei, já chega, vou saindo, né? Tem umas duchas ali, a gente se... Tanque de Betesda, em Jerusalém. Depois, finalmente, caminhando em Jerusalém, João 5:2, se chega ali, se caminha, e daqui a pouco se diz, sim, mas onde é que nós estamos? Aí você olha, a área do templo bem pertinho, tudo muito próximo, tudo no alto, assim, muito próximo, e tudo fundo. Isso mostra que, com certeza, quer dizer, fica bem claro que a cidade do tempo de Jesus está no mínimo 5, 6 metros abaixo do nível atual. Porque ela foi destruída, eles construíram em cima de um túnel. Então, a cidade provavelmente está em por baixo. E a certa altura tem os alicerces de uma igreja bizantina, enfim, tudo isso, né, tem muita história. Fazemos qualquer negócio, né, de repente na rua da Jerusalém Antiga, essas lojas de antiguidades, isso tudo tem histórias. Alguns dos documentos do Mar Morto, esses rolos do Mar Morto, apareceram nessas lojas de antiguidade. É sempre muito difícil saber se são autênticas ou não, porque não foram descobertas num local. Elas apareceram no mercado de antiguidades, mas essas lojas existem. Essa igreja do Santo Sepulcro, essas construções são todas medievais, da época, do começo da Idade Moderna. Eu não tirei fotos dele porque é escuro, mas tem muita gente aqui. Eu coloquei papel porque, na verdade, a igreja está fatiada. Cada um tem o seu lugar. Então são os armênios, são os coptas, os ortodoxos disso, os ortodoxos daquilo, os católicos. E não pode, e não se falam. Então, se queima uma lâmpada no território do outro, ninguém pode ir lá trocar. Pode dizer, olha, tem uma lâmpada queimada, mas imagina alguém, um católico, trocar uma lâmpada de um ortodoxo. Aí é guerra. 2 anos atrás, eles se pegaram para valer, houve briga nesse local. Então, é uma coisa bem esquisita essa crise. O Museu Nacional, quando nós visitamos o Museu Nacional, tem uma enorme maquete feita pelo Abiona com base nas informações do Joséfo. E aqui aparece a cidade de Davi. Lá em cima, a área do templo. Aqui a cidade, como ela era no tempo de Davi e Salomão. Claro que o templo ficava no alto. Aqui o Vale do Cedron, a área do Monte das Oliveiras para lá. Isso aqui. Aqui embaixo, nessa área que ficava o tanque de Siloé. Nessa área. Ali nesse mesmo museu, o santuário do livro, o Isaías, essa foto da internet não dá para tirar foto, tudo mais escuro, né? Mas é uma cobertura tipo um jarro, porque os documentos foram encontrados. Aqui tem um rolo e uma réplica do rolo de Isaías, que tem 7 metros e 26 centímetros, está em torno disso aqui.
E vários documentos, ou réplicas de documentos do Mar Morto estão nesse local aqui. Nesse museu, né, a maior parte do grupo ficou sentado na entrada do museu. Eu não estava no nosso roteiro, de repente eu vi que estava dentro de um museu. Aí eu guia disse assim, o Wilson estava que nem uma criança numa fábrica de brinquedos. Aí não dava mais vontade de sair, por isso eu coloquei mais de uma noite no museu, mas ia ficar 3 dias. Aí de repente se vê um altar, como era naquela época, né, com os chifres aqui. Né? Daí você vê equipamento de pesca, eles faziam um anzol, eu agora não lembro de que época é isso. Né? Você vê os macebotos, as colunas sagradas, como eles colocavam nos postes ídolos, sei lá se dizer, todos esses eram ídolos no tempo do Israel antigo. Aí você vê pratos musicais, louvem com pratos musicais, você tem flautas, instrumentos de percussão, isso tudo tem no mínimo 3.000 anos de idade. Está ali, né? Um odre arqueológico, a gente sabe que é feito com a pele de um animal que foi costurada, mas você nunca viu um odre com os próprios olhos. De repente você vê isso ali, você vê que é de fato uma coisa antiga. Daí o muro ocidental das lamentações, com cada um no seu quadrado, as mulheres do lado de cá, os homens do lado de lá. Essas pedras são do templo são ainda originais do templo de Herodes. O muro de contenção do lado de fora. Por que os judeus fazem lamentações ali? Porque é a área mais próxima do Santo dos Santos. O Santo dos Santos ficava mais para cá, nessa direção aqui em cima. Então, essa é a razão por que eles ficam desse lado aqui, do lado ocidental. Então, para não dizer que fiquei só olhando de longe, né, botei um kippah e lá fui eu. Depois eu podia ter deixado um pedido de oração também, você chega uma oração mais perto de Deus. Mas nós conhecemos também João 4. Né? Aí, por onde se sobe para a esplanada das mesquitas? A gente tinha visto essa rampa aqui, não sei o que é essa rampa aí, mas essa é a rampa para o acesso à mesquita, que é dos muçulmanos. O judeu ortodoxo não vai entrar. Nosso guia, que era judeu, ele nos acompanhou. Mas essa é a área mais sensível em Israel. Mas estava tudo muito tranquilo. Essa área do templo. Em cima, então, a mesquita dourada. Essa cobertura de ouro foi refeita pelo rei Hussein da Jordânia recentemente. A mesquita, tem 2 mesquitas aqui em cima. A área é enorme. Quer dizer, isso tudo foi, a área em redor foi remodelada por Herodes. Havia espaço enorme, quer dizer, Jesus andava por aí. Você podia encontrar muitos grupos de pessoas ao longo de um dia, super grandes. Mas a mesquita hoje está fechada, só entra um árabe, das muçulmanas. Tem que ter uma frase em árabe, é a senha para você poder entrar. Fiz questão de chegar para cá. Esse é o nosso guia. Entendeu? Na Argentina, fala um portunhol, um português sofrido. Depois a cidade de Davi, uma visita imperdível, um barrancão, aí estamos nós descendo, né? Aquilo desce, vai até lá embaixo, né, onde fica o túmulo de Ezequias, onde ele canalizou a água para dentro de Jerusalém para resistir ao cerco dos assírios, lá nos 600 por assim, é uma visita imperdível essa aí, descendo lá, indo vendo o sistema de água da Jerusalém antiga. Isso tudo é lá no tempo de Israel. De repente, descendo assim, um dia diz, acho que isso aqui era um banheiro naquela época, né? Era um tipo de uma patente assim, provavelmente uma pedra que eles colocaram em cima de uma fossa. Tudo isso a gente vai vendo e vai descendo, e desce. Então, foi tudo muito rápido, foi no último dia que nós estávamos fazendo essa visita. E aí você desce, aqui embaixo você desce, sai lá em cima, desce aqui, no vale, né, Furutuí. E aí nos dizem que a escavação é subterrânea de baixo para cima. Não tem como desalojar esse pessoal, então eles vão escavando por baixo, onde dá. Essa parte aqui então foi escavada dessa forma. Indo para cá você chega no tanque de Siloé. Né? Eles descobriram esse tanque quando eles fizeram esse esgoto. Aqui tem água,
Né? O tanque de Siloé, na verdade, é aqui. Aqui tem uns degraus, né? Vários degraus, aqui embaixo, mas aqui termina, não foi escavado. A propriedade do lado de lá é da igreja ortodoxa grega, de uma ordem lá, dos padres, e evidentemente não permite, não foi escavado, só se escavou aqui. Então tem 3 pedras, o tanque inteiro ainda não foi escavado. Está lá, esperando. Mas também é bem interessante. E aqui eles descobriram que havia no tempo de Jesus uma rua que subia e ia até o templo. E nós não passamos por essa rua, é úmida, mas dá para passar, dá para subir por baixo e chegar até lá em cima. Era mais ou menos assim. Essa história de João 9, né, o cego que foi se lavar no templo de Siloé, João 8, Jesus está perto ali do templo, né? Não diz exatamente que ele estava no templo ainda, mas Jesus diz, vai se lave no templo de Siloé. Ele podia ter saído aqui da área do templo, um desses portões aqui, e descido aqui, costeando o muro, sozinho, até chegar aqui embaixo. Todo mundo ia até ali para pegar água. Quer dizer, aqui havia um templo. E aqui havia uma rua. E era mais ou menos assim, a concepção de um artista, uma rua que ia do templo até o templo de Siloé. Esse sim ficava lá no fundão da cidade. É mais ou menos isso aí. Essa foi a nossa última visita. Nós fomos depois ainda no Museu do Holocausto, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Vamos lá 1 hora só, né? Onde em Jerusalém eles reuniram tudo que eles conseguiram coletar em toda a Europa, tudo que sobrou dos judeus que foram perseguidos e mortos ali naquele episódio da Segunda Guerra Mundial. Então é impressionante, todos os filmes do Hitler estão lá, e de repente você chega num local assim, todos os sapatos do pessoal foram mortos, umas câmeras ligadas, enfim, coisas assim. Aquele acho que é o museu mais completo do mundo sobre um episódio. Mas você tem que ter muito dinheiro para fazer. E os judeus têm. Então, não é parte do roteiro bíblico. Eu falo sobre não vamos chamar de nazistas, eu só menciono que isso também fez parte. O Yad Vashem. Como é que significa? Vashem é Yad é mão e nome. Obra porque as pessoas, quando entravam no campo de concentração, só recebiam um número e se apagava o nome. E é exatamente para honrar o nome daqueles que morreram sem nome. Legal. Não sei se tem alguma pergunta, nós passamos o tempo. Não sei se havia algum tempo ou não. O presidente Sim. Duas perguntas. Primeiro, essas cidades, por exemplo, Nazaré, percebe-se que com o passar do tempo, comparando a população que possivelmente existia no tempo de Jesus para hoje, houve um crescimento razoável ou continuam sendo cidades pequenas? Não, são cidades grandes. Nazaré é uma cidade enorme, Belém é uma cidade enorme, comparado com o que era naquela época. Você chega assim. Né? Jerusalém está dentro dos muros da cidade antiga, mas Jerusalém é uma enorme cidade. Você tem toda a administração de Israel por lá, o Knesset, tudo isso. Né? Mas assim, e tem muita gente morando dentro da Jerusalém antiga. Eu disse, mora 100 mil, mais de 100 mil pessoas dentro daquela área. Assim, isso você caminha pelas ruas, você não sabe onde está. De repente, vamos subir aqui para dar uma olhada. Você olha por cima, lá é isso, lá é aquilo. Né? Não é extremamente alto, mas tudo construído. E a cidade, no tempo de Jesus, de repente você tem uma escavação ali uns 7 metros para baixo, de novo, a rua como era no tempo dos bizantinos, 300 anos depois. Quer dizer, isso significa que o tempo de Jesus podia ter estado mais abaixo. E a Via Dolorosa é uma enganação total, no sentido de que eles criaram ela é toda curtinha, não é muitas quadras. Então uma estação é aqui, do outro lado da rua já é outra estação. Porque ela era originalmente pequena em Jerusalém, mas aí eles criaram a Via Dolorosa na Europa com mais estações. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles cruzaram todas aquelas estações, não tinha, eles iam colocar ao longo do caminho mais estações. E aí está tudo uma coisa em cima da outra. Enfim, mas tinha uma... E a segunda é,
com essa viagem você já chegou assim, a uma conclusão de um possível roteiro que sugeriria ou vai sugerir à sociedade mística, ou um percurso a ser seguido esse curso de ciência? Eu fiz um jornal, elaborei uma sequência. Há um local ali perto de Tiberíades, onde está o lugar de elite, um local de batismo. Diz que havia um tempo que dizia o local onde Jesus foi batizado. A 10 quilômetros de Tiberíades, pouca chance. O João batizava lá perto de Jerusalém, no deserto da Judéia. Então o pessoal hoje só coloca um lugar de batismo. O pessoal daqui vai, se batiza lá, eu trouxe uma aguinha do Jordão ali, aquela coisa toda. Mas eu, por exemplo, hoje não iria mais, eu não incluiria nisso, não incluo isso no meu roteiro. Aí lá perto do Mar da Galileia, do Lago de Nazaré, você tem a igreja do local primado de Pedro. Coisas assim que interessam mais do ponto de vista católico, são lugares de peregrinação para católicos. Para nós, eu falo assim, nada que eu não tinha visto antes. Claro, ali você chega perto da água, do pé na água, mas você pode fazer isso no hotel lá em Tiberíades. Então tem coisas que vale a pena, mas que não precisa fazer. Se você esteve no Jordão, do outro lado, na Jordânia, você não precisa mais ir em Israel para o local do batismo. Isso é dispensável. Professor, aquele espaço onde estava em volta ali daquela mesquita dourada, aquele espaço ali que era onde é que, por exemplo, leprosos não poderiam entrar no templo de Jesus, ou não é aquele pátio que ali tinha aquelas restrições para algumas pessoas entrar? Ali esse era o pátio dos gentios. Aqui em adiante, quando se chegava perto da área do templo, do santuário propriamente ali, tinha as inscrições, né, dizendo que nenhum estrangeiro poderia passar dali. Mas essa ali era uma área dos gentios, que era uma área enorme, onde os vendilhões estavam instalados. Quer dizer, quando Jesus expulsa os vendilhões, ele expulsa eles do local que eles estavam tirando dos gentios. Não era lá dentro, era uma área, esse pátio enorme que tinha ali. E essa área realmente é enorme, é grande, impressionante. Isso foi, evidentemente, a construção de Herodes foi naquele entorno. No santuário em si não se mexia. E essa área, e aí tem toda a política ali, quer dizer, os muçulmanos fizeram escavações subterrâneas nessa área e pegaram o entulho e jogaram lá no vale. Agora os arqueólogos estão lá passando aquele entulho, né, na peneira, na água, para descobrir coisas que foram achadas. Aí se acha, por exemplo, e até para o contrário talvez seja isso, que os muçulmanos estão querendo eliminar qualquer vestígio de que aquela área foi alguma vez ocupada por um templo dos judeus, de Israel. Né? Enquanto não se escavar nada ali, então, é aquela coisa, quem chegou primeiro? E cá entre nós, né, os muçulmanos, quando se ouve essa história lá, você se dá conta que os muçulmanos, o islamismo é um grande episódio de releitura de textos, especialmente textos sagrados. Quer dizer, eles nunca tiveram nenhuma conexão com Jerusalém propriamente. O Maomé nunca fez muita questão. Ela é a terceira cidade mais sagrada dos muçulmanos. Depois de Meca, Medina, Jerusalém. O Maomé teria subido ao céu, ali, a partir do local daquela pedra onde está aquela mesquita. Mas isso é tudo coisa que se desenvolveu depois. O próprio Maomé nunca deu muita bola para Jerusalém. Mas os muçulmanos incluíram Jerusalém como sua cidade, essa coisa. Quer dizer, eles vão tomando conta do lugar dos outros. Por quê? Porque, na verdade, nós devíamos ter estado aqui antes, porque nós somos a religião verdadeira e a única. Então, tudo eles tomam para si, eles fazem uma releitura dos locais. Assim, uma tensão muito grande lá atualmente, em função de perigos que podem mostrar. Primeiro, a Jerusalém é calma, é tranquila, é tensa. Jerusalém está calma, mas o pessoal diz assim, um judeu ortodoxo não vai olhar nos olhos de um
árabe. Eles não se olham, eles simplesmente convivem. Aí você está aqui, está numa loja de um árabe, aí daqui a lá adiante é isso e aquilo, quer dizer, tudo se cruza. De um lado é isso, do outro lado é aquilo. Né? Uma das experiências mais interessantes é você estar no Muro das Lamentações, ali de frente, daqui a pouco começa o som lá da mesquita. E tudo continua como se nada tivesse acontecendo. Eles solenemente ignoram o que está acontecendo. Então, tudo muito próximo, muito chegado. Então, ali né, judeus, cristãos e muçulmanos estão ali, se tocam. Isso é a área mais sensível do mundo. A maior, vamos dizer assim, a bomba prestes a explodir ali é em relação aos próprios israelenses, em relação aos ortodoxos, que estão ali esses chapéu preto, né? Enfim, esses vivem só para isso, vivem só para a religião. Eles não têm, eles são totalmente despojados, eles não têm televisão em casa, eles não têm nenhum gasto supérfluo. Eles vivem numa pequena mesada que vem do governo. Os filhos são criados naquilo. É uma coisa bonita ver o pai andando com os filhos na rua. São cenas assim bem românticas, né? E eles estão ali, o dia todo tem gente ali. Chegamos ali no final do sábado, tinha muita gente, o grupo lá recolheu. E tem vários grupos, várias escolas. Né? E cada um faz a sua coisa no seu cantinho. Mas esse pessoal que vive só em função disso, eles agora estão sendo pressionados pelo governo israelense para servir o exército. Essa vai ser a próxima bomba que vai explodir lá. Todos os israelenses servem 3 anos no exército. Eles servem no exército, depois eles vão para a faculdade. Então, nesse tempo, eles, por exemplo, fazem um pequeno pé de meia, ajudando o recurso, depois eles têm a universidade paga para terem servido no exército. Coisa mais ou menos assim. E esse pessoal, evidentemente, não quer servir para o exército, mas eles são israelenses, mesmo dever. E aí, essa questão toda vai criar. Mas em si você não nota nada. Muito contido. Já foi mais tenso. Claro, para você chegar, entrar na área das mesquitas, nós ficamos 1h30, quase 1h30 seguramente na fila, isso chegamos cedo, para passar com o detector de metal. E tem presença do exército lá em cima. Você nota que eles estão lá. Mas muito tranquilo. Então a gente não notou não se sentiu ameaçado em momento algum. Na Jordânia, nós tivemos a companhia de um policial. O rei coloca um policial para cada grupo de turistas. É uma coisa, uma gentileza do rei, que parece. Nós éramos um grupo pequeno. Normalmente brasileiro não é um grupo de risco, mas como tinha pouca gente visitando na época, nós tivemos o privilégio de ter um guarda nos acompanhando, 2 dias, até a fronteira. Né? Mas normalmente se é um grupo americano, inglês, coisa assim, quer dizer, tem grupos mais visados. Esses com certeza sempre serão acompanhados por policiais na Jordânia. E a Jordânia também é bem tranquila. Assim. A Jordânia é muito bem cuidada pelos americanos, pelos outros árabes, porque é o país que tem a maior fronteira com Israel. Então é muito interessante e importante que a Jordânia e Israel se deem muito bem. Mas de Amman até Jerusalém dá 80 quilômetros em linha reta. Né? Quer dizer, esse pessoal, quando Davi saía lá na primavera para fazer guerra, né? Enfim, era logo ali, era descer o morro e vamos lá, vamos. Sabe, não tinha campeonato de futebol. E era logo ali, era passar o Jordão, subir o morro e atacar a cidade. E lá o Urias foi embora. Em Jerusalém tem uma igreja luterana, né? Sim, exatamente. Você vem pela Via Dolorosa, chega aqui assim, vai à direita e você chega no Santo Sepulcro. Antes de chegar no final dessa rua, do outro lado aqui tem uma igreja do Redentor, né? Igreja esquerda, uma coisa assim, uma igreja luterana. Está ali ela. E por isso eu digo, que bom que nós vamos naquela muvuca do outro lado. Nós estamos no lado de cá. Aí estava anunciado um concerto da semana, só
pessoal perguntava aqui, que tudo é domingo, sempre é domingo, né? Quer dizer, nós fomos sábado e domingo direto, parava anúncio, todos os dias eram iguais. Mas tinha que cuidar, senão na sexta era feriado dos muçulmanos, no sábado dos judeus, no domingo dos cristãos. Aí quando é sexta-feira, às 3 da tarde fecham todos os lugares. Então nós tínhamos que correr para chegar em Qumran, antes, isso era no sábado, nós tínhamos que correr para chegar lá antes das 3 da tarde, porque às 3 horas ia fechar. Normalmente fecha às 4, no dia fecha 1 hora antes. Então tudo, o guia, os caras coordenam isso, eles têm que saber isso. E eu estava muito feliz, sentado no fundo do ônibus, só acompanhando. Só tive que levar minha roupa e o cara até acordava a gente de manhã. 1h30 antes da saída, ele acordava todo mundo. Não precisou nem colocar despertador, foi a maior moleza. Mas é bonito, não para um dia. E no fim, meia semana depois aqui, o corpo veio atrás. A canseira me alcançou. Tá bom? Muito obrigado. Presidente, o coordenador. Então, um agradecimento todo especial ao professor Wilson. Muito obrigado.